Senhor, nós queremos entregar a Ti nesta hora, esta reunião, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua infinita graça para conosco. Pedimos ao Senhor que, com as Tuas mãos santas, venha conduzir esta reunião. Venha conduzir as nossas vidas aqui debaixo das Tuas santas e potentes mãos. Pedimos ao Senhor que envia Teu Espírito de maneira poderosa e graciosa aqui entre nós, para que possamos, Senhor, desfrutar da presença dEle, para que possamos desfrutar da unção dEle, que todo este lugar possa ser tomado da Tua doce presença. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha nessa noite aqui, Senhor, toma o Teu lugar entre nós, derrama mais e mais da Tua palavra, do Teu falar, que o Teu falar venha nos lavar, que o Teu falar venha nos purificar, que o Teu falar venha nos transformar. Nós estamos aqui sedentos e carentes da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abram suas Bíblias aqui, na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, versículo 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando as conversações profanas sobre coisas vãs, os argumentos da falsamente chamada ciência, pois alguns professando-a desviaram-se da fé. A graça seja contigo. Amém. A primeira palavra, eu estive compartilhando com todos vocês sobre 4 exortações que nós podemos extrair para concluir o assunto deste maravilhoso livro, desta maravilhosa epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Então nós podemos ver aqui, a primeira exortação de Paulo visa mostrar o caráter dos falsos mestres. Então a primeira exortação dele é contra os falsos mestres. Depois nós vamos ver que a segunda exortação dele é contra as heresias. A terceira exortação de Paulo é o perigo da apostasia. E por último, a última exortação é quanto ao perigo do entretenimento, as coisas naturais que podem roubar o nosso foco essencial. Então aqui, na primeira palavra que compartilhei, procurei mostrar para vocês sobre o caráter dos falsos mestres. Nós sabemos que o ministério de ensino é um ministério primordial, um ministério vital para que a igreja caminhe de maneira ordenada. Não há nada que seja tão necessário quanto ao ministério do Espírito para conduzir a igreja na verdade do que ter o verdadeiro ensino. Mas Satanás, ele é um ser dissimulado por essência. É natural ao caráter de Satanás a dissimulação. Então, a dissimulação é parte inerente ao caráter de Satanás. Ele sabe muito bem que a maneira de perverter a igreja, de destruir o seu caminhar, é que o falso ensino possa ser ensinado. Irmãos, eu creio que todos nós somos advertidos desde o início da nossa fé contra as heresias. E a gente se preocupa muito com as heresias. E eu creio que nós devemos nos preocupar com as heresias, sim. As heresias, elas pervertem o nosso caminhar. Elas destroem a nossa fé. As heresias, em todos os seus aspectos, têm um efeito danoso à vida da igreja. Mas o que eu quero falar não é isso. Existe algo que é tão danoso, que é tão terrível, que é tão desastroso, que é tão maligno quanto a heresia, é o ensino superficial. Então a gente se preocupa muito com o engano, com a mentira, com a heresia, mas não nos preocupamos tanto com o superficialismo na palavra. O superficialismo na palavra é tão maligno, é tão satânico quanto a heresia. Então a gente se preocupa muito com os hereges, né?
aquelas pessoas que a gente sabe que abertamente elas são heréticas. Mas não nos preocupamos com aquele tipo de ensino superficial, aquele ensino que não extrai a mente de Deus, aquele ensino que não toca o coração de Deus, aquele ensino que não nos transforma. Então a gente não se preocupa muito com isso, a gente se prende muito no perigo da heresia e aceita com muita naturalidade a superficialidade. A superficialidade é tão danosa, tão satânica, como é a heresia. Então, irmãos, Paulo vai falar muito isso aqui nessa carta. Ele vai exortar Timóteo quanto ao perigo da superficialidade. E aqui nós precisamos mais uma vez entender o que é o ministério de mestre. O que é o ministério de ensino? Vamos tomar as palavras de Paulo, aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 4. Esse capítulo, ele é impressionante, esse capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Você sabe que esse é o capítulo que inicia a porção prática dessa epístola. Essa Epístola aos Efésios é dividida em duas partes, doutrina e prática. O capítulo 4 é a seção prática. Capítulo 4, 5, 6 é prática. Capítulo 1, 2 e 3 é doutrina e prática. Significa que nessa carta nós encontramos o equilíbrio da vida. A vida cristã, ela deve ter o ensino e deve ter a prática. Porque nós, irmãos, nós necessitamos muito do ensino. Porque sempre vai ser a vida da palavra, a vida do ensino que vai nos corrigir. É a vida da palavra que sempre vai nos trazer de volta. É a vida da palavra que sempre vai operar o falar de Deus transformador dentro de nós. Duas coisas a igreja precisa no seu caminhar dia após dia: o poder da palavra e o poder do sangue. Porque o poder da palavra é para lavar e o poder do sangue é para purificar. Quando você lava uma vasilha de inox, você tira toda a sujeira, toda a gordura, não é isso? É isso que você faz. Mas você não consegue purificar ela. Você consegue purificar ela? Claro que não. Você tira só a sujeira aparente. Agora veja o que o cristão tem. O cristão, ele tem um valor muito grande para Deus, porque a palavra vem para lavar e o sangue vem para purificar. Amém? Então, graças a Deus, nós temos tanto a palavra de Deus, como também temos o sangue de Cristo dado a nós todos os dias. Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 7 a seguir diz assim: mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida, olha essa frase, do dom de Cristo. Eu quero que você sublinhe essa frase, dom de Cristo. Dom de Cristo, a palavra que dom é um presente, é uma dádiva de Cristo. Existe uma dádiva de Cristo. Então vamos encontrar essa dádiva de Cristo aqui. Ele diz assim, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso o quê? O que significa por isso? Essa frase, ela é explicativa. Então agora ele vai explicar o dom de Cristo. Por isso, subindo às alturas, quer dizer, foi por causa desse dom de Cristo que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Essa frase cativo, cativeiro, é uma frase comum dentro da cultura de Paulo. Era quando um general ou um rei voltava de uma grande batalha e ele trazia consigo todos aqueles súditos e aquele rei derrotado. Então, quando ele trazia aquele rei derrotado, ele vinha arrastando ele, puxando pelo seu cavalo. E quando ele entrava na cidade, o povo saía à porta da cidade com salvas, com palmas, para receber aquele rei vitorioso. Então, isso que ele quer dizer, que Cristo Jesus, aquele que está descrito no Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Então, este texto aqui do Salmo 24, ele está dizendo isso, levar cativo o cativeiro. Então, por isso que ele subiu às alturas e venceu todo o principado, potestade, dominadores, hostes espirituais da maldade. Ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno. Ele é o vencedor diante de Deus. Então, por isso, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Queria que você observasse aqui
dom de Cristo e dons aos homens. Está vendo? Essas duas frases, elas têm algo muito especial, irmãos. Então, por favor, voltemos aqui. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo. Existe uma medida do dom de Cristo. E ele, essa medida do dom de Cristo, concedeu dons aos homens. Por que ele concedeu dons aos homens? Por que ele pode conceder dons aos homens? Porque ele é o único vencedor. Ele venceu. Ele colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O que significa que esses dons aqui têm a ver com o testemunho da sua vitória e o propósito da glória da sua vitória. Irmãos, mestre, pastor, apóstolo, evangelista, seja o dom que for, não é profissão. Não é profissão. Se alguém acha que isso é profissão, está enganado. Não é profissão. É um dom de Cristo. Não adianta ninguém bater no peito e dizer assim, eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Irmãos, isso é arrogância. Arrogância. A única coisa que nós somos é servos de Cristo. O que flui da nossa vida é o dom dele. O dom é dele. O vaso somos nós. Aí ele diz assim, ora, o que quer dizer subiu, senão que também desceu, primeiras partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir, para completar todas as coisas. Ele mesmo. Agora que ele vai falar dos dons. Está vendo? Ele vai falar dos dons que ele deu aos homens. Ele vai falar dessa medida do dom de Cristo. Ele mesmo concedeu-nos para apóstolo, profeta, evangelistas, ou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O que são esses homens aqui? São homens dádivas. O que são esses homens aqui? Está escrito aqui, irmãos. Estes homens, eles receberam uma medida do dom de Cristo. Volte aí, irmãos, por favor. Nós estamos fazendo uma abordagem hermenêutica. O que são esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Versículo 7. O que temos no versículo 7? Diz assim, segundo a medida do dom de Cristo. O dom aqui é singular. Está vendo? Ele tem um aspecto objetivo. Mas ele depois vai dizer assim, versículo 8, concedeu dons aos homens. Quais são esses dons que ele concedeu aos homens? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes são os dons. Esses são os dons conforme a medida do dom. Porque toda plenitude de ministério só existe numa pessoa. Em quem? Em Cristo. Em Cristo. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que vou chocar alguns, mas isso é bom. Pelo menos a gente vai ler a Bíblia com mais cuidado. Ninguém pode se autoproclamar apóstolo, nem mesmo profeta, nem mesmo evangelista, nem mesmo pastor, nem mesmo mestre. Seminário nenhum pode conferir dom a alguém. Convenção nenhuma pode conferir dom a alguém. Somente Cristo confere dom aos homens. Estão entendendo? Porque virou uma profissão. Eu falo porque eu já pertenci a isso. Eu falo porque eu sei o que é isso. Então você vai servindo, as pessoas vão te aprovando, te levam na convenção e ali você é consagrado, e você é consagrado numa instituição. Aí você fica sendo o profissional dela, você levanta a bandeira dela, você prega o evangelho dela, você tem que observar os dogmas dela, o estatuto dela. Mas quando Cristo levanta, ele levanta para ele. Ele concede o dom dele a essas pessoas, para que essas pessoas possam ser um dom de Cristo à igreja. Ministério não é a igreja, ministério não é a ninguém, ministério é a Cristo. Então, irmãos, vamos aqui, já que nós fizemos essa abordagem hermenêutica, vamos agora no ponto essencial aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e, nós queremos essa palavrinha, mestres. Está vendo, irmãos? Mestres. 5 dons. Está vendo? 5 dons. E você vai ver como que a mão de Deus. E aqui você vai ver que os mestres é um dom.
Agora, versículo 12. Primeiro nós vimos a natureza desse dom, o dom de mestre. Agora nós vamos ver o propósito desse dom. Quanto à natureza, ele é espiritual e ele procede de Cristo. Quanto ao propósito, ele vai dizer no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento. Repetidas vezes, eu já falei para vocês que essa palavra aperfeiçoamento é uma infeliz tradução do texto original. A palavra aqui não é aperfeiçoamento. O sentido aqui não é de aperfeiçoar, o sentido aqui é de equipar. Preparar, equipar alguém para algo. Então, querendo o equipamento dos santos. Para que os santos precisam ser equipados? Aí ele vai dizer, para a obra do ministério. Aí você está vendo aí, sempre tem um para, porque é o objetivo. Então, o ministério de mestre, ele não existe na igreja para trazer informações, para trazer curiosidade. Ele existe com uma finalidade, preparar os santos para que os santos possam servir no ministério. A palavra aqui é serviço. Existem diversos serviços aqui. Se nós formos olhar aqui dentro, existem vários irmãos com várias atividades no corpo de Cristo. Talvez você até aqui não sirva em alguma área específica, mas você é um vaso que o Senhor usa em alguma área específica. Entende? Com certeza você é alguém que o Senhor usa em algum lugar, ou em alguma área, ou em algum serviço. Porque ninguém, não há uma só pessoa no corpo de Cristo que não tenha uma medida deste dom que flui através dela para que ela possa servir. Entende? Você não é inútil. Não é uma pessoa inútil. Todos nós temos uma medida, temos um encargo, temos algo depositado do Senhor para servir no seu corpo, ou seja, até mesmo para as pessoas que não são cristãs. O que significa? Você é um canal de bênção na terra. Então veja isso, irmãos e irmãs. Querendo equipar os santos para a obra do ministério, depois, para a edificação do corpo de Cristo. Então você vê que existe um propósito maior. Cada membro operando, servindo, tendo em vista algo maior. O que? A edificação do corpo de Cristo. O que significa essa edificação do corpo de Cristo? Versículo 13 vai nos mostrar o que é um corpo edificado. E diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade da medida da estatura de Cristo. Então nós vemos aqui as características dessa grande edificação. A primeira, ele diz a unidade da fé. A unidade da fé. Uma fé sem mistura. Aquilo que Judas diz para nós batalharmos por uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Todos nós recebemos uma herança. Essa palavra fé aqui não é o simples crer. Essa palavra fé, ela tem uma conotação mais abrangente. Ela tem uma profundidade, ela tem um significado muito maior. É como que a compreensão, a medida, a altura, a largura, a profundidade, o cumprimento de tudo aquilo que se refere à vida cristã. Tudo que se refere à vida cristã. Então, esta vida cristã, esta herança espiritual, hoje nós vemos muitas divisões no meio do povo de Deus, mas o que o Senhor deseja, por meio do ministério de ensino, é promover uma unidade. Irmãos, unidade não é uniformidade. A gente confunde unidade com uniformidade. Na unidade tem a diversidade. Nós temos que entender que diversidade e unidade são palavras que combinam. Elas se autoconfiguram, mas uniformidade não. Uniformidade não tem nada a ver com unidade. Então nós temos que entender aqui a clareza, a maestria do Espírito Santo em nos mostrar isso. Agora, o que ele vai dizer para nós? Não somente a unidade da fé, mas também o conhecimento pleno. A palavra pleno aqui, ela dá o sentido de conhecimento elevado. Olhe bem, conhecimento elevado. Não é um conhecimento superficial. Não é um conhecimento banal, não é um conhecimento limitado, é o conhecimento elevado.
É o conhecimento profundo. É o conhecimento que nos tira de uma vida cristã superficial e nos leva para uma vida cristã ascensional. Estão entendendo, irmãos? Estão percebendo isso? É esse conhecimento, não um conhecimento intelectual. Não é você ficar preocupado por conhecer ou não conhecer intelectualmente a Bíblia. É você tocar a palavra de Deus e a vida de Deus de maneira mais elevada. Entende, irmãos e irmãs? Aí ele fala, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de um homem maduro, a palavra perfeito na Bíblia. É bom você traduzir isso aí. Toda vez que você encontra a palavra perfeito, no contexto da vida do homem, é maturidade. Então ele fala do homem, a condição de um homem maduro. Irmãos, eu pergunto aqui, será que aqui podemos dizer que chegamos a tal ponto? Será que nós já chegamos ao nível mais elevado do nosso caminhar? Não, irmãos. Não, irmãs. Falta muito ainda. Mas graças a Deus, como eu disse lá no início, Deus nos deu a sua palavra. E Deus nos deu o seu sangue, o sangue do seu Filho, porque são elementos que nós precisamos todos os dias em nossa vida. Todo dia você precisa da palavra. Todo dia você precisa do sangue de Jesus na sua vida. Todo dia, irmãos. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus pela sua palavra e pelo seu sangue. Porque a palavra nos lava e o sangue nos purifica. Então, o homem maduro, aí como esse homem maduro, ele tem a medida da estatura de Cristo. Por quê? A medida da estatura de Cristo. Porque o padrão que Deus tem para nós é seu Filho. Cristo é o varão medida de Deus. Cristo é a vara a qual Deus mede a nós. Então, um dia Deus vai fazer com que eu e você cheguemos à medida da estatura de Cristo. E como que Ele está fazendo isso? Vai fazendo um passe de mágica? Não. Ele tem nos dado o ministério da palavra por meio dos mestres. Estão entendendo, irmãos? Ele nos deu sua palavra por meio dos mestres. Então vamos avançar um pouco mais aqui. O que a gente viu? A gente viu que os mestres são dádivas do Senhor à sua igreja. Agora, veja bem, nós não podemos pensar na igreja em algo que seja menos do que isso. Nós não podemos pensar que esses dons de Deus são algo comum. Não. Deixa eu colocar um ponto básico, elementar. Veja isso. Nós nunca podemos achar que as pessoas que têm uma função, um dom, seja do pastorado, como mestre, como profeta, como evangelista, como pastor, ele é uma pessoa especial. Não é. Não é. Não é a pessoa que é especial. É o dom nela que é especial. Ela não é uma pessoa especial. Ela é uma pessoa com uma especial incumbência. Estão entendendo? Eu vou repetir isso novamente. Porque eu creio que isso é algo que fere muitos paradigmas do nosso conceito em relação a ministério. Porque veja isso, irmãos. Muitas vezes as pessoas batem no seu peito, eu sou isso, eu sou aquilo, muito cuidado com isso. Irmãos, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, profeta, eles não são pessoas especiais. Eles não são pessoas que estão acima dos outros irmãos. Eles são pessoas com uma especial incumbência. O que é especial neles é o dom de Cristo. Entende, irmãos? Porque nós temos, por cultura e por conceito, uma disposição de elevar as pessoas. Essa disposição de elevar as pessoas é o que em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, na igreja de Éfeso e na igreja de Pérgamo, nós chamamos de nicolaítas. Agora, nem por conta disso, a igreja precisa cair em dois erros. O primeiro erro é elevar as pessoas. O segundo erro é desconsiderá-las. É tratá-las com desprezo. Por quê? Porque alguns desses dons, eles existem na igreja para expressar a autoridade de Deus. Aqui é outro ponto que precisa ser colocado. Expressar a mente de Deus, expressar a autoridade de Deus, isso é sério. Dá um exemplo para vocês.
Vocês conhecem o capítulo 16 do livro de Números? Vocês se lembram o que aconteceu ali? Ali aconteceu algo muito sério, que percorre toda a Bíblia, que começa antes do tempo, lá na eternidade passada, quando Lúcifer tentou usurpar o lugar de Deus, ele tentou ir acima de Deus, quando ele tentou ultrapassar o limite que Deus havia estabelecido, quando ele usurpou o lugar de Deus, quando ele tentou se colocar acima de Deus, aí sim, Deus o julgou e o condenou. Então nós vamos ver essa quebra de princípio. E em Números 16 vai tratar disso. Quando Datã, Coré e Abirão, um grupo de mais de 200 pessoas, se levantaram contra a autoridade de Deus, não a autoridade de Moisés, a autoridade de Deus na vida de Moisés. E a Bíblia diz que aconteceu algo terrível. A terra abriu e aquelas pessoas foram tragadas. Então nós temos que entender a questão do dom, a questão da autoridade de Deus. Deus coloca esses ministérios, essas dádivas, para representar, para expressar sua mente, para expressar sua autoridade na terra, o seu governo. Escute bem, o seu governo. A questão do governo de Deus é algo sério. Uma pessoa que não viu isso não conhece Deus. Uma pessoa que não sabe o que é submissão não conhece Deus. Uma pessoa que não sabe o que é autoridade no corpo não conhece Deus. Pode conhecer Deus intelectualmente, pode conhecê-lo religiosamente, mas não o conhece espiritualmente. Estão entendendo, irmãos? Essa questão é séria e talvez seja uma das mais sérias propostas na Bíblia. Porque nós temos o capítulo 16, lá em Queelata. Se você estudar a Bíblia, deixa eu colocar isso para vocês. Se você estudar a Bíblia com cuidado, você vai ver que Israel, aqui no capítulo 16 do livro de Números, eles chegaram, lembrem-se, eles estavam percorrendo aquelas 42 estações. Eles começaram lá em Ramsés. Na 12ª, eles chegaram no Sinai. Eles chegaram lá no Sinai, capítulo 19 do livro de Êxodo. Do capítulo 19 do livro de Êxodo até o capítulo 10 do livro de Números, todos esses episódios, todos esses capítulos ocorreram lá no Monte Sinai. Aí logo eles saíram do Sinai. Aí começa capítulo 11 e 12. Eles passaram por uma estação chamada Kibroth Hattaavá, quando Deus estabeleceu a ordem da marcha. Aí eles vão subindo. Kibroth Hattaavá, Hazerote, Ritma. Então eles vão percorrendo essas estações, até que eles chegam, aqui no capítulo 16, na 19ª. O nome dessa estação é Queelata. Guarde isso. O que importa, irmão, essa estação chamar Queelata? Vai lá em Números 33 que você vai chegar nela lá. Lá em Números 33 tem o nome dessa estação. Então aqui eles chegaram em Queelata. Quando você traduz essa palavra do hebraico para o português, sabe qual é a palavra que você vai chegar? Assembleia, congregação. Está vendo, irmãos? Assembleia, congregação. Porque é justamente o que Deus está falando, do ajuntamento, da congregação, da assembleia, do seu povo, da autoridade de Deus sobre a assembleia. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Paulo, ele trata desse assunto com muita dignidade aqui, mostrando o valor do ministério de ensino. É um ministério que expressa a mente de Deus, é um ministério que expressa a palavra de Deus, é um ministério que expressa o governo de Deus, é um ministério que expressa a vontade de Deus. Se nós não temos o ministério de ensino, nós vamos caminhar como, irmãos? Nós vamos caminhar ermo. Cada um vai achar que deve fazer isso. Cada um acha que tem que praticar aquilo. Cada um acha que pode fazer isto. Um povo desgovernado é um povo que não tem a mente de Deus. Um povo desgovernado é um povo que não conhece a palavra de Deus. Um povo desgovernado é um povo que não se submete à vontade de Deus. Irmão, se nós estamos falhando nisso, venha o Senhor mesmo nos corrigir. Venha o Senhor mesmo nos disciplinar, porque nós temos que atentar para esses pontos, porque eles são vitais. Eles são essenciais. Então, por favor, há uma grande necessidade que esses homens dádivas, eles tenham uma clara experiência com Deus. Uma experiência com Deus.
Esses homens dádivas, esses mestres, eles precisam ser pessoas que têm uma experiência com Deus. Permita-me colocar um texto, ou alguns textos, que vai ilustrar isso de maneira bem viva para nós. Aqui na primeira epístola de João, no capítulo 1. Se alguém tem verdadeiramente o testemunho do dom de Cristo, do ensino em sua vida, essas pessoas precisam ser pessoas que tenham tocado o Senhor de maneira pessoal. E aqui nós vamos ver algo sobre isto. Primeira epístola de João, no capítulo 1. Gostaria que vocês atentassem para algumas palavras aqui. Está assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, está vendo aqui? Contemplamos, a palavra aqui é inspecionar detalhadamente, essa é a tradução dessa palavra contemplamos. Eles inspecionaram detalhadamente o Senhor, cada ato, cada atitude, cada palavra do Senhor, e apalpamos. Está vendo essa palavra apalpamos aqui? Lá em Lucas 24, 39, ela ocorre 4 vezes no Novo Testamento. Uma das ocorrências está aqui em Lucas 24, 39, quando o Senhor Jesus fala para os discípulos apalparem ele, tocar nele, com nossas mãos, com respeito ao Logos da vida. Porque a vida foi manifestada e a temos visto, testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos. Está vendo? Para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho. Essas coisas vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. Então, irmãos, eu escolhi essa porção aqui para ilustrar essa questão da experiência. É importante ler a Bíblia, muito importante, é fundamental. É fundamental ler a Bíblia. É importante você ter ferramentas, muito importante. Eu encorajo você a ter as ferramentas que você puder ter. É importante ler livros? É importante. Leia o quanto você acha que pode ler. Especialmente, leia os livros com uma erudição bíblica. Um livro com uma visão clara de Deus, do seu Filho, da sua pessoa e obra, do seu Espírito Santo. Mas, irmãos, fora isso, existe algo muito mais importante. Porque nós podemos pegar a Bíblia, podemos pegar livros e usar todas as ferramentas para que nós tenhamos o conhecimento puramente intelectual. Para que o nosso conhecimento seja puramente intelectual. João não está falando de intelecto apenas. João está falando de algo real. Algo que foi muito real para ele. Algo que foi vivo para ele. Você sabe que João, de todos os apóstolos do Senhor Jesus, ele era o mais jovem. Provavelmente ele tinha 16 para 17 anos. Os outros demais apóstolos eram bem mais velhos. Eram todos bem mais velhos. Homens acima dos 30 anos. João não, João era um garoto. Então naquela época, era muito comum o Senhor Jesus estar cercado de 11 homens e um jovem. Aquele jovem era o apóstolo João. Ele era muito jovem. Você sabe que os livros dele, o seu evangelho e as suas epístolas, e o livro de Apocalipse, ele escreveu depois de 60 anos que ele havia andado com o Senhor. Depois de 60 anos. E quando você lê o Evangelho de Marcos, ele foi escrito 30 anos depois da morte do Senhor. O Evangelho de João foi escrito 60 anos depois. Quando você lê os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver muito do Senhor Jesus. Você vai ver muito da obra dele, muito da pessoa dele. Mas você não vai ver nada igual como João descreve o Senhor. João fala do Senhor de uma maneira muito íntima. João mostra o Senhor como ninguém foi capaz de mostrar. Porque João era aquele que deitava no peito do Senhor. O Senhor tinha um carinho muito especial com João. E todo o carinho do Senhor tinha em vista este evangelho, tinha em vista essas epístolas, tinha em vista Apocalipse. Quando João escreveu seus livros, todos os apóstolos já estavam mortos. Só tinha ele. Agora imagine
Ele estava muito velhinho, já havia sofrido açoites. Ele foi condenado à morte, jogaram ele numa caldeira de água fervendo, ele tinha todo o seu corpo queimado, e ele não morreu. Então, tendo passado por tudo isso, ele começou a escrever os seus livros, e o último que ele escreveu foi o seu evangelho. Não é curioso isso, irmãos? Quando ele vai escrever, você vai perceber detalhes. Detalhes. Olha um exemplo, está aqui no capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho de João. Capítulo 10 do Evangelho de João. Ele diz assim: então, celebraram a festa da dedicação em Jerusalém. Olha essa frase, irmãos. Quantas vezes você leu essa frase e não se importou com ela? Era inverno. Era inverno. Está vendo aí? Alguma vez você se importou? João 10, 22. Alguma vez você se importou aqui? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. Era inverno. Faz diferença para você? Para João fazia muita diferença. Ele disse, era inverno. Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Ele lembra até o que o Senhor Jesus fazia há 60 anos atrás. E lembra até o lugar onde ele estava. Ele estava, olhe bem, passeando. Passeando no templo, no pórtico de Salomão. Era inverno. Ele lembrou os detalhes. Você consegue lembrar? Vamos voltar 15 anos atrás. Aí. Você lembra? 15 anos atrás, alguma coisa aconteceu com você ou com outra pessoa. Não com você, mas com outra pessoa. Agora você volta para esse texto e você vai ver, diz assim, olha, eu o inspecionava detalhadamente. Aquele caminhar com Jesus marcou a vida de João. E foi aquele andar com Jesus que marcou a sua vida, que se tornou o seu ministério. Vou repetir isso novamente. Foi aquele andar com o Mestre. Foi olhar para Ele, perceber suas afeições, perceber todos os detalhes da sua vida. Ele diz, e ele falava muito dele, porque João, você vai ver, ele nunca se coloca nos seus escritos. Ele sempre vai dizer assim, havia um outro discípulo. Quando ele fala da ressurreição, ele diz que Pedro corria e com Pedro tinha um outro discípulo, e o outro discípulo correu na frente de Pedro. Aquele outro discípulo era João, porque, é claro, um rapaz de 17, 18 anos, correndo com uma pessoa de mais de 40 anos, há uma grande probabilidade dele ir na frente. E aquele jovem chegou lá dentro, e ele viu só aquelas roupas da mortalha que estava lá, porque o Senhor havia ressuscitado. Então, irmãos, João lembra disso. Então ele diz, nós o inspecionamos, ele está falando dele, eu o inspecionei detalhadamente, minuciosamente, ficou gravado nele. O que é isso, irmãos? O que significa que todo o ministério de João, todo o escrito de João, é fruto da experiência dele com o Senhor. Irmãos, a nossa maior necessidade, então, vê se você entende o que eu vou dizer, não é da leitura de livros, não é de ter tantas ferramentas, é bom ter as ferramentas, é bom ter uma biblioteca, é bom a leitura da Bíblia, mas eu quero te falar, existe algo melhor. Sabe o que é melhor? É você ganhar da própria pessoa do Senhor mesmo. É você extrair Ele mesmo. Porque cada dia que você cultivar essa vida com Ele, Ele vai se revelar, Ele vai se derramar a você, Ele vai se dispensar a você. E o que Ele se dispensar a você, se torna vida para outros. Vai se tornar uma revelação para outros. Você vai começar a enxergar a Bíblia de uma maneira diferente. Você pensa assim, mas como é que esse irmão leu isso e conseguiu ver isso? Irmãos, porque essa palavra escrita é uma palavra de Cristo. E o propósito dessa palavra escrita é nos levar a uma palavra viva. E essa palavra viva é o que João diz acerca do verbo da vida. Por favor, voltemos lá para o nosso texto que estávamos examinando aqui, na primeira epístola de João, no capítulo 1. Olha o que ele diz. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos com nossos olhos e o que contemplamos. Existe uma diferença de ver com os olhos e de contemplar? É claro que sim. Porque ver com os olhos é exterior e contemplar é interior. Entende? Você pode ver uma flor, mas se você contemplar a flor, você vai conseguir extrair algo a mais.
Se você conseguir contemplar, você vai permitir que a sua mente, porque nós enxergamos, irmãos, é com o cérebro. É o cérebro que enxerga. Então, contemplar é uma questão interior. É quando você consegue absorver a vida e a realidade de algo. Isto é contemplar. Aí ele diz assim, o que contemplamos? Aí vem a palavra, ou a tradução dessa palavra, inspecionar detalhadamente. Então ele guardou tudo isso, irmãos. Tudo isso ele guardou. Ele guardou detalhes. Ele guardou as palavras. Ele guardou o ensino. Você vê, Mateus escreveu o que ele realmente viu. Marcos escreveu o que ele ouviu de Pedro. Você sabe que Marcos era um discípulo de Pedro. Então Marcos escreveu tudo aquilo que ele ouviu de Pedro. Você vai ver Pedro citado no Evangelho de Marcos, mais do que qualquer outro evangelho. Você vê que Pedro é uma figura central ali, depois de Cristo, no Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos tem muito a ver com Pedro também. Lucas, ele pesquisou. Ele disse para Teófilo que ele pesquisou. Ele foi atrás de muitas fontes, de muitos documentos. Ele pesquisou e ele escreveu o seu Evangelho. João não. João escreveu o que ele viveu. O que ele viveu. Irmãos, isso é uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Que nós, pelo Espírito Santo, nós venhamos ser ajudados a andar mais perto do Senhor, porque nós nos tornamos semelhante àquilo que amamos. Nós nos tornamos semelhante àquilo que amamos. Então, se nós passamos a nos concentrar no Senhor, com absoluta certeza, a seiva da vida do Senhor fluirá do nosso viver. Amém, irmãos? Então é isto. Vamos avançar um pouco mais. Existe um outro ponto também para o ministério de mestre. E eu creio que o conhecimento da palavra é tão fundamental. Mas existe o grande perigo, irmãos. O grande perigo é de nós buscarmos um conhecimento superficial. Lembra que no início eu falei para vocês, e aqui quero colocar esse ponto e terminar por aqui mesmo, que a mensagem superficial ela é tão perigosa quanto a heresia, e a gente não se dá conta disso. A gente fica muitas vezes em reuniões, e muitas vezes ouvindo palavras tão superficiais, sem vida, sem interpretação, sem revelação e sem aplicação. Quantas vezes nós ficamos em torno disso? E não julgamos que essas coisas são prejudiciais, são tão prejudiciais quanto a heresia. Uma pessoa negar a Trindade, negar a divindade de Cristo, é algo sério. Mas uma pessoa também pregar a divindade de Cristo, sem uma revelação, sem uma aplicação profunda, é também tão prejudicial, é danoso isso. Você falar do Espírito Santo de maneira superficial é tão perigoso como você falar contra ele, blasfemar contra ele. Porque isso traz morte. O conhecimento superficial é algo muito perigoso, porque, irmãos, irmãs, veja bem, o Evangelho é a exposição dos pensamentos elevados de Deus, da sua vontade e do seu propósito. Então, o que é o Evangelho? Quando Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O que realmente é o Evangelho? Então, o Evangelho é a revelação mais elevada dos pensamentos de Deus, da vontade de Deus e do propósito eterno de Deus. Isso é o Evangelho. Quando nós lemos esta palavra no Novo Testamento, nós temos que nos dar conta do seu real conteúdo, do seu verdadeiro significado. Quando você examina a Bíblia, em 8 lugares, no Novo Testamento especialmente, você vai ver uma frase assim, o Evangelho de Deus. 8 vezes. 8 vezes. Quer anotar esses textos? Eu vou dar esses textos para vocês. A primeira vez está aqui no Evangelho de Marcos, o capítulo 1 e o versículo 14. Depois que João foi encarcerado, Jesus veio da Galiléia para pregar o Evangelho. Está vendo aqui? O Evangelho do reino de Deus.
Então, o evangelho é o quê? É o evangelho do reino de Deus. Porque existe uma descrição do reino de Deus e do reino dos céus. Deixa eu explicar isso para vocês. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. E o reino dos céus, embora para muitos, é um sinônimo do reino de Deus. Mas eu quero te falar que o reino dos céus é uma esfera do reino de Deus. Porque o reino dos céus, ele começa a ser pregado a partir do ministério de Cristo Jesus. Então, este é um ponto didático e importante para nós entendermos. Agora, por favor, Romanos, capítulo 1. Então, você vai ver aqui o evangelho do reino de Deus, que é o mesmo evangelho de Deus. Agora, em Romanos, nós vamos ver isso de maneira mais explícita, de maneira mais estrita. Versículo 1, Romanos 1:1, está assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para, aí vem a frase, o evangelho de Deus. O evangelho de Deus. Aí depois você vai ver no capítulo 15, aqui mesmo de Romanos, e o versículo 16. Romanos 15, 16, depois, 2 aos Coríntios, o capítulo 11 e o versículo 7. Depois de 2 aos Coríntios 11, 7, você vai ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 2. Depois, versículo 8 e 9, ainda de Tessalonicenses 2. E por último, 1 Pedro 4, 17. Então aí está, precisamos considerar isso, irmãos, porque quando falamos dos pensamentos elevados de Deus, da vontade eterna de Deus e do propósito eterno de Deus, essas três frases, guarde isso, os pensamentos elevados de Deus, a vontade eterna de Deus e o supremo propósito eterno de Deus, essas três frases, elas descrevem para nós todo o conteúdo daquilo que é o Evangelho de Deus. Guarde isso. Guarde isso, irmãos. Por que eu estou colocando esse ponto aqui? Sabe por quê? Nós estamos falando do ministério de ensino. Do ministério de ensino. Nenhum mestre, nenhuma pessoa que reconheça, que entenda que o Senhor tenha levantado ele com este dom para servir a igreja, pode ser superficial ou mesmo desconhecer esses três pilares do Evangelho de Deus. Os pensamentos elevados de Deus, a vontade eterna de Deus e o propósito eterno de Deus. Todo mestre precisa conhecer esses três pilares. Veja bem, o que são os pensamentos elevados de Deus? Lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, Deus diz que os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são muito mais elevados, são muito mais acima do que os nossos pensamentos. Você vê que quando passamos por tribulação, por luta, o que nós vemos? Nós só vemos as lutas e as tribulações. Não é verdade? Quando alguém passa por uma dura prova, o que ela consegue ver? Apenas a dura prova. Se alguém está passando por uma terrível enfermidade, só consegue ver a enfermidade. Mas o que Deus quer que nós vejamos? Ele quer que nós vejamos o seu caminho. O seu caminho. Porque o grande milagre não é Deus te tirar do problema. O grande milagre não é Deus te curar de uma doença. O grande milagre é você conseguir ver o caminho de Deus na doença, no problema e na tribulação. Porque alguém que é curado de uma enfermidade, ou alguém que tem uma tribulação removida, um problema que foi solucionado, nunca pode pensar que esse será o último problema. Vai vir outro problema, vai vir uma outra luta, vai vir outra dificuldade. Então, na verdade, Deus, Ele nos dá lutas, nos dá tribulações, nos dá muitas dificuldades, irmãos. Não é para ficar jogando dados, brincando conosco. Deus faz isso, é para que Ele possa ter caminho em nós, nos ganhar
e nos levar a uma vida mais madura e cheia dele. O que Deus quer não é nos libertar de problemas. O que Ele quer é se revelar para nós no meio dos problemas. Quando Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, a primeira coisa que Ele fez foi o quê? Se revelar a eles lá dentro. Depois que eles foram tirados. Então eles viram Deus aonde? Dentro da fornalha. Quando Deus libertou Daniel da cova dos leões, o livramento aconteceu foi aonde? Fora da cova? Não, foi lá dentro da cova. O Senhor se revelou para ele dentro. É dentro da cova. Foi lá dentro da cova que o Senhor deu para ele livramento. Você pensa que o livramento foi quando o rei disse, abri essa cova, tirai Daniel para fora. Você acha que o livramento estava fora? O livramento estava dentro. Porque Deus quer se revelar para nós é dentro do problema, não é fora do problema. Então por que o Senhor nos dá lutas? Porque Ele quer que nós o conheçamos dentro das lutas. Não é depois que tudo passa e você olha para trás, eu quero contar um testemunho. Qual que é o testemunho? O testemunho foi que eu tinha um problema e agora eu não tenho mais. É assim? Você vai ligar a televisão, está cheio disso. Olha, irmãos, aquela filha de gente para contar a sua cura, filha de gente para contar o problema, mas ninguém é capaz de dizer assim, olha, irmão, na verdade a minha doença continua. Aí o programa vai lá embaixo, a audiência acabou, o ministério está acabado. Porque o irmão orou e Deus não curou. E alguém disse assim, eu não fui curado. Mas uma coisa é certa, o Senhor não vai me curar. Mas uma coisa eu ganhei Ele na minha doença. Eu ganhei a graça dEle, a paz dEle. Eu não quero, se for para mim perder o Senhor, então que eu continue doente para o resto da vida. Eu aprendi isso com uma irmã. Ela tem uma doença clinicamente incurável. E ela tem uma dor de cabeça que leva ela à loucura. Eu já tive a triste experiência de vê-la algumas vezes, dopada e em crise. Então, é uma dor de cabeça que ela já foi nos maiores especialistas que tem nesse país. Então, é uma coisa muito terrível. E por último, descobriu-se que ela podia tomar umas injeções de botox. E um dia, são 30 injeções. E eu perguntei para ela assim, qual é a sensação dessa injeção? Ela falou assim, olha, se a médica pegasse o meu dedo e pegasse um facão e cortasse os 5 dedos de uma vez assim, doeria menos. Eu falei, sério? Eu falei, claro. Ela falou assim, toma aqui na testa. Quando ela aplica a primeira injeção, eu grito de dor. Eu grito, a dor é uma... Aí o esposo dela estava junto e falou assim, quando ela vai tomar, eu não fico nem no andar, eu desço, fico lá embaixo, 10 andares, eu fico lá embaixo, eu entro em crise nisso. Porque a primeira vez eu não consegui ver ela tomar nem a metade de uma ampola, ela toma 30. Aí assim, eu conversando com ela, ela disse, mas olha, eu conheci o Senhor, foi nessa dor. Eu aprendi muito do Senhor nessa dor, e já falei para ele, não precisa me curar, o que eu quero é Ele. Eu não quero a cura, eu quero é Ele. Imagina isso. Já viu essa oração? Já viu esse testemunho? Imagina alguém dar um testemunho desse no programa. Acaba com o programa, acaba com o ministério do pastor. Imagina, irmãos, eu quero é Cristo. Mais do que qualquer outra coisa, eu quero Cristo. O irmão John Davis, talvez você já ouviu falar de um dicionário chamado John Davis. Ele que fez esse dicionário. Ele ficou leproso por 16 anos. Ele era missionário na África. 16 anos numa cama. Então, já tinham amputado as pernas, os braços, e ele tinha perdido a visão. E estava perdendo a voz. Aí ele consegue sussurrar algumas palavras, uma pessoa escreve um poema. E nesse poema ele diz assim, se ele ainda me desse um pouquinho de voz, eu a teria somente para adorá-lo. Pensa, irmãos. Isso não frustra o evangelho moderno hoje? Porque o evangelho verdadeiro é aquele evangelho que Cristo está entronizado e glorificado nele. Os pensamentos de Deus são mais elevados. Muitas vezes nós questionamos o porquê. Por que eu passo isso? Por que eu estou passando aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu, Senhor? Não é porquê, é para quê. É para quê, não é o porquê. Por que isso comigo? Quem aqui dentro aqui não está passando uma dura prova? Talvez você não está passando, mas vai passar. Mas acabou semana passada, vai começar outra em algum momento, mas vai começar outra. Não desanima, vai começar. Você está achando que você está sendo conduzido nesse mundo para um jardim? Nós estamos em um campo de batalha. Você sabia disso?
Deus não nos colocou num jardim. Este mundo, essa terra não é o nosso descanso. O príncipe deste mundo aqui não é o nosso Senhor. O príncipe deste mundo aqui é Satanás. O Senhor Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, João 14. Ele tem um governo de principados, potestades, dominadores e hóspedes espirituais da maldade. Não é um jardim, é um campo de batalha. Lutas vão vir. As piores. Mas eu quero te falar, ganhe o Senhor em cada uma delas. Deixe que o aumento de Cristo se derrame na tua vida mais e mais. Você não vai se contentar com solução de problemas. Você vai se contentar com uma única coisa: Cristo. Cristo é o seu desfrute. Cristo é a sua alegria. Veja Paulo, irmãos, ele está preso, condenado à morte. O que ele escreveu para os irmãos em Filipos? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pensa, irmãos. Ele fala assim no capítulo 1 de Filipenses: que Cristo fosse engrandecido na sua vida, que fosse para a vida ou que fosse para a morte. Não importava para Paulo. O que Paulo queria era que Cristo fosse engrandecido na sua vida. Ele diz, para mim, o viver é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Por que tem muito cristão que tem medo de morrer? Porque Cristo não é o seu viver. Quando Cristo não é o nosso viver, irmãos, a gente tem medo de morrer. Então nós precisamos entender que Cristo deseja ser engrandecido na nossa vida. Os pensamentos dele são muito mais elevados. Os pensamentos de Cristo são muito mais altos. Se o Senhor permitir, na quinta-feira a gente vai prosseguir a partir deste ponto. Deus abençoe vocês.